A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, programa Semeando para a Vida Eterna. Nossa igreja fica ali na Rua Coronel Fausto de Souza, no centro. Você é nosso convidado para as nossas programações. Domingo, 9 horas da manhã, temos um culto e às 10 a escola dominical. E depois, à noite, às 19 horas, temos nosso culto público também. Você é nosso convidado com toda a sua família. Temos ali assistência para as crianças, né? Culto infantil. Se você desejar também ficar com a sua criança no culto, tem a liberdade, tá bom? Mas é um culto para a família. Nós vamos ter agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo-esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Queridos, vamos fazer uma oração pedindo que Deus esteja nos abençoando neste momento. Oremos. Deus e Pai, te louvamos por esse dia que o Senhor nos deu, que o Senhor nos sustentou, que a Tua graça, ó Pai, nos levantou pela manhã, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, nos abençoando durante todo esse dia. Te agradeço por cada um que está ouvindo a Tua palavra agora, Deus, seja conosco, fale conosco, ó Pai, nos console, nos confronte no nosso pecado, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Pai. Queridos, eu quero trazer uma meditação hoje no Evangelho segundo escreveu João, um relato do evangelista João, sobre uma passagem muito icônica e importante no ministério de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro, não é? Então a gente conhece ou já ouviu falar dessa história. A Bíblia traz alguns pormenores interessantes nessa narrativa, né, de um conhecimento de Jesus, da situação do seu amigo, mesmo sem ele estar presente, né, ele sabe que Lázaro está doente, chega a notícia para ele, mas ele ainda se demora a ir, né, à casa dos irmãos, né, que no caso seria Marta, Maria e Lázaro. E Jesus diz aos discípulos que é um momento importante, né, mas que ele não pode ir imediatamente lá. Ele se demora ainda e também já tinha acontecido ali no ministério de Jesus um momento em que os judeus ali da Galileia tentaram matar Jesus. Então, quando Jesus diz que quer voltar para a Galileia, os discípulos são contra no primeiro momento, mas depois eles entendem que Jesus sabe dessas coisas, né? E Jesus, quando chega depois, né, lá na casa de Lázaro, de Maria, Lázaro já tinha morrido há 4 dias, né? Mas eu vou trazer aqui só o diálogo de Jesus com uma das irmãs, creio que Maria, né? No versículo 25, com Marta. Versículo 25 ao 27, ele diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ok, aí é um trecho dessa narrativa, né, onde ilustra ali
A gente precisa entender primeiro que alguns acontecimentos, ou a maioria dos atos de Jesus, eles ilustram verdades espirituais, né? Então não poderia ser diferente com essa ressurreição de Lázaro. Cristo nos encontrou exatamente dessa forma, mortos dos nossos delitos e pecados, e nos deu vida, e vida em abundância. Então isso aconteceu ali na prática, né? Como eu digo, no nosso plano material. As pessoas testemunharam isso, viram Jesus fazer isso. Lázaro voltou à vida ali naquele momento, mas isso ilustra uma verdade muito maior, que é o poder de Jesus para nos dar vida espiritual diante da nossa morte espiritual, que é o pecado, a rebeldia contra Deus, tá? Então, a meditação que se tornou uma mensagem, né? Nesse texto, eu coloquei o tema crer ou não crer, né? A gente tem lá a peça teatral de Shakespeare, né? Em onde o personagem pergunta ser ou não ser, né? Mas aqui a pergunta é crer ou não crer. Jesus pergunta para Marta: crês isto? Você crê nisto, né? Que eu posso trazer teu irmão à vida? Então ele pergunta e Marta diz: creio, e creio também que o Senhor é o Filho de Deus, né? Então a primeira coisa que essa narrativa nos dá a entender, né, numa reflexão assim, sobre o texto, é que Deus tem os seus planos, e muitas vezes nós não sabemos quais são os planos de Deus, mas não é por isso que nós não deixamos de crer que Deus tem o melhor para nós, porque a Bíblia assim nos revela, a palavra de Deus assim nos revela, que Deus tem o melhor para nós. E Ele sempre usa da sua bondade e misericórdia na nossa história. Tanto é que a maior prova de amor é o nosso resgate da nossa própria morte, da nossa própria rebeldia. E Ele deu a própria vida para que isso aconteça, né? Veja que quanto amor, quanta compaixão de Deus por nós, né? Que Ele entregou seu próprio Filho Jesus Cristo para que Ele morresse em nosso lugar a nossa morte espiritual. Ele morreu essa morte, mas venceu a morte. Então aqui no texto, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, mas Ele diz: tudo bem, Lázaro está doente, mas eu não vou agora. E Ele se demora ali alguns dias, o texto vai dizer isso, e nessa demora os seus discípulos também ficam preocupados com Lázaro, né? E Jesus diz: não, quanto a Lázaro, ele está dormindo. Aí os discípulos: não, você está dormindo, então ele está bem, né? Está salvo. E aí Jesus diz, é um modo figurado de falar sobre a morte, em que ele está dormindo. Lázaro morreu. Jesus afirma isso. Lázaro morreu. E aí tem também uma outra figura que aparece no texto, né? Um dos discípulos, um discípulo que era um pouco mais cético, não acreditava nas coisas, né? Lembra de quem é esse discípulo, né? Tomé. Tomé é chamado Dídimo. E o evangelista João é o único que registra as falas de Tomé. E aqui, quando os discípulos alertam a Jesus: você vai voltar para o lugar onde queriam te matar, a hora que Jesus afirma que vai voltar e que Lázaro estava morto, e aí ele também disse, né, o Dídimo, né, Tomé, o Dídimo, disse assim: então a gente vai para lá para morrer também, né? A gente vai, se Lázaro está morto e querem matar Jesus, a gente vai lá para morrer também, né? Então fica aqui mais uma vez registrada aí uma percepção muito racionalista de Tomé, né, que não cria muito no poder de Deus ali, ainda com toda a sua glória, né? Então nós temos aí um indicativo de que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo, porque Ele fala para os discípulos: é bom que a gente não esteja lá para que vocês vejam o que vai acontecer, né? Então muitas vezes, quando a gente sabe que Deus está atuando, né, que Deus tem os seus planos, que às vezes nós estamos passando por problemas, tribulações,
estamos clamando a Deus, estamos orando a Deus e parece que Deus está demorando, não está ouvindo as nossas orações. Ele está ouvindo as nossas orações. Às vezes é um pouco mais demorado porque Deus tem os seus planos para a nossa vida e para a glorificação do nome dele, principalmente, né? Então, perceba que nesse nosso relacionamento com Deus, é um relacionamento pessoal com Deus, Deus nos dá essa grata liberdade de podermos indagá-lo em oração, né? Os salmos nos ensinam a orar assim: até quando, Senhor? Até quando não ouvirás a minha oração? Não vai responder a minha oração? Então, você quer aprender a orar de um jeito de intimidade com Deus? A própria palavra nos dá os caminhos, né? Os salmos são um ótimo indicativo para a gente aprender a orar. Deus nos revelou através dos seus filhos, dos seus inspirados aí para escrever a palavra de Deus, o norte, né? Para onde a gente deve correr, para onde a gente deve caminhar, como a gente deve fazer. Por isso que chama revelação, né? Deus revelou a sua vontade e os seus caminhos. Então, Deus tem os seus planos. E o que devemos fazer? Né? Crer nos planos de Deus. Que Deus tem o melhor para nós. Mesmo parecendo que tudo está dando errado, né? Marta e Maria questionam Jesus também do mesmo jeito. Se o Senhor não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? As duas falam do mesmo modo sobre Lázaro, né? E falam do mesmo modo para Jesus. Se Jesus tivesse atendido, né, esse chamado delas com urgência, Lázaro não teria morrido. Ou seja, elas estão ali naquele momento duvidando um pouco do amor de Jesus por elas, ou por eles. Mas creia nos planos de Deus, mas creia também que Deus nos ama em primeiro lugar. Deus nos ama. O texto diz: Jesus ama a Lázaro e Jesus ama a Marta e a Maria. E esse amor não impediu que eles passassem por esse problema. O amor de Jesus por eles não impediu que Lázaro morresse. O amor de Jesus por eles também não apressou a ida de Jesus. Mas não quer dizer que Jesus não os amava. Inclusive aqui há um registro do evangelista João falando que Jesus chorou. Jesus chorou a morte de Lázaro. Jesus chorou comovido ao ver o sofrimento das irmãs. Então, uma falha de Jesus? Não, é porque nós temos que entender que mesmo diante do amor de Deus, nós ainda passamos por sofrimentos, por problemas. Jesus diz aos seus discípulos: no mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa fé muitas vezes é testada exatamente nesses momentos. Aliás, os testes, né, de fé são momentos que a gente precisa se manter firme diante de Deus, e são os problemas que nos testam, não é? Não importa o tamanho e não importa a duração nem a intensidade desses problemas. Deus está conosco, sempre esteve. Então nós precisamos crer, primeiro, que Deus tem os seus planos. Segundo, que Deus nos ama. E terceiro, que Deus tem poder para fazer mais do que nós pedimos ou imaginamos. Ele pergunta para as irmãs, né? Você crê que eu posso ressuscitar seu irmão? E uma resposta racionalista falou: a gente conhece a palavra, a gente conhece as profecias, sabemos que no último dia todos vão ressuscitar. E Jesus está dizendo: não é sobre isso que eu estou falando. Se você crê que eu posso dar vida a ele ainda, né? Então veja bem, às vezes as nossas certezas estão baseadas em teorias, mas Deus está trabalhando conosco a cada dia com a nossa fé,
para que creiamos nele. E, obviamente, né, as profecias são um meio de nós sabermos que Deus cumpre a sua palavra. É assim que nós interpretamos a Bíblia, a palavra de Deus. As promessas do Antigo Testamento se cumpriram todas no Novo Testamento. Né? As profecias que os profetas traziam de Deus para o povo de Israel sobre a disciplina de Deus, né? Qual foi a disciplina de Deus com o povo de Israel? Foi eles serem levados cativos. Inclusive Deus fala até o tempo que eles ficariam cativos. E aí Deus usa, né, pessoas na história que nem o conheciam, como o governador Ciro. Ele usa Ciro e ele fala, lá em Isaías 53, a gente conhece o texto como o texto do servo sofredor, né? Mas Deus fala sobre Ciro nominalmente, que ele, Ciro, é o seu ungido para libertar Israel. E foi o que aconteceu na história. Né? 300, 400 anos depois, se levanta esse governador chamado Ciro e liberta liberta Israel da Babilônia. Então, Deus já tinha falado até o nome do libertador. Mas aí nós lemos o texto também com um sentido messiânico, que também se cumpriu, porque foi em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, eu quero convidar você a crer, em primeiro lugar, nos planos de Deus. A crer, em segundo lugar, no amor de Deus por cada um de nós. E, em terceiro lugar, no poder de Deus para Ele fazer mais do que nós imaginamos, mais que nós conhecemos até. E quando nós nos submetemos à palavra de Deus, nos submetemos ao seu poder, nós glorificamos a Deus quando as coisas acontecem, não é? Certo pregador disse que se Jesus não chamasse o nome Lázaro, porque as tumbas naquela época elas eram coletivas. Hoje nós temos uma ideia do que seja isso, né? Os nossos cemitérios também, ali temos várias pessoas que são colocadas no mesmo, né, na mesma cova, vamos dizer assim. E ali também era esse exemplo, né, dentro daquele lugar onde se colocava os mortos, ali uma espécie de caverna que era tampada com uma pedra como porta. Haviam várias pessoas colocadas juntas, né, para serem ali sepultadas. E um certo pregador diz que se Jesus não chama Lázaro pelo nome, ou diz só levanta e vem para fora, ia sair todo mundo. Porque o poder de Jesus é esse. Ele tem o poder para salvar todo mundo. O problema é nós cremos nesse poder. Né? Colocar a nossa fé à prova. Falar assim, Deus, eu creio que os teus planos são bons. Eu creio que o Senhor me ama. E eu creio que o Senhor tem poder para fazer isso. Mas eu quero aprender também a esperar no Senhor. Eu quero aprender também a firmar a minha fé somente no Senhor. Né? Porque nós somos levados muitas vezes pela nossa impaciência, pela nossa falta de fé. Achamos que Deus esqueceu da gente, achamos que há solução em outros caminhos, né? Em outras atitudes diante de Deus. A gente já ouviu, né, muitas vezes pessoas falando, não, eu faço um pacto até com o diabo para eu conseguir aquilo que eu quero, né? E faz mesmo. E nós somos imediatistas, queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas a gente esquece que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E Deus, a seu tempo, nos abençoa. Deus, a seu tempo, nos socorre. Deus, a seu tempo, nos resgata da nossa própria rebeldia, da nossa morte. Deus nos ama. Deus tem todo o poder. Ele é todo poderoso.
texto nos traz aqui algo tremendo também sobre a própria pessoa de Jesus, que primeiramente ele ama aqueles irmãos e também que ele quer o bem deles a ponto de ficar comovido com a situação em que eles se encontravam. Então coloque sua vida diante de Deus, ore, colocando seus problemas, mas lembre-se também de que quando for agraciado, nós precisamos ser gratos. A gratidão é a expressão maior de louvor a Deus. E eu quero que você entenda que nós já recebemos a maior bênção de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. E o texto que nós lemos aqui, a declaração de Marta, é essencial. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Essa é a declaração que nós devemos fazer, que cremos no Filho de Deus que deveria vir ao mundo e veio, não é? Então nós somos extremamente abençoados, agraciados sobremaneira. Recebemos uma graça que graça quer dizer um presente, né? Um favor imerecido de Deus, porque a nossa natureza é uma natureza rebelde contra o próprio Deus, mas ele nos amou mesmo diante dessa nossa rebeldia e nos deu esse remédio para a salvação, que foi a troca da vida do Filho dele pela nossa vida. Perceba o quanto isso é importante. Perceba que é uma verdade espiritual, a maior verdade que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Não troque migalhas. Temos a história lá ilustrando isso, né? De Esaú e Jacó, que Esaú vende o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilhas, porque ele está morrendo de fome, né? Imediatista, não vê outra saída, não tem fé, não se comporta como aquele que sabe que espiritualmente um direito de primogenitura, como era no caso, valeria muito mais do que qualquer prato de comida, né? E depois ainda acusa o irmão de receber, de roubá-lo, né? Então nós somos ótimos nisso, de pecar e querer colocar a culpa no outro, sempre pelo nosso pecado. Mas mesmo assim, queridos, Deus nos amou. Ele amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia nisso, e será salvo tu e a tua casa. Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos,
ser rei.